Olá a todos e todas. É com grande satisfação que a Rede Municipal de Ensino de Araucária conta hoje com profissionais para discutir um pouquinho mais sobre a nossa formação continuada sobre o racismo e o cotidiano escolar. Então, visando dar continuidade ao processo de formação continuada sobre educação e relações raciais, a SMED convida a todos e todas os profissionais para participarem desse momento tão importante da nossa formação continuada. A nossa temática de hoje é educação, racismo e bullying, efeitos psicológicos do racismo. Nós contaremos com a nossa mediadora, a professora Cleci, que apresentará o professor Josafá, que é uma grata satisfação tê-lo aqui conosco, o Vitor Iano e a Daiane Silva Vasconcelos. Além desses profissionais que estarão fazendo todo esse trabalho, temos também as nossas intérpretes de língua brasileira de sinais, a Vládia e a Simone, além da nossa equipe técnica, o Kleber, o Ricardo e a Josiane, como diretora do departamento, que organiza todo esse processo para que cheguemos até vocês através do nosso canal do YouTube Educação Araucária. Uma boa formação a todos. Cleci? Boa tarde a todos. Então, é uma satisfação, né, estarmos em mais esse momento de formação, dessa vez, né, contando com a presença da Daiane Vasconcelos, do Vitor Iano e do professor Josafá, né, que já são parceiros da rede há algum tempo e vem desenvolvendo um trabalho com o grupo, né, Interagir e o DIGA da Universidade Federal do Paraná. Então, vou dar para passar a palavra a cada um para poder fazer a sua saudação inicial. Aí, na sequência, eu retorno. Olá a todas, olá a todos. Muito obrigado, professora Adriana, pelo convite. Continuamos firmes nessa parceria e espero que nessa discussão possamos compreender melhor e pensar em novas estratégias para promover um contexto educacional cada vez mais justo, cada vez mais acolhedor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora a Daiane. Olá a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Eu acho que é um momento muito importante e esse trabalho que a Secretaria tem feito dessa formação continuada, né? Então, é um prazer estar aqui hoje e espero que a conversa seja bastante produtiva. Obrigada, Daiane. Vitor? Oi, pessoal. Também queria agradecer, né, a Adriana, a Cleci, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e espero também poder contribuir um pouco na discussão, né, nessa formação. Obrigada, Vitor. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, do currículo de cada um e da importância, né, dessa conversa para que possamos pensar um outro contexto, né, pedagógico mais inclusivo, que valorize a diversidade, que inclua, né, os diferentes sujeitos que fazem parte da educação. Então, a Daiane, ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Paraná e mestrando em Educação pela Universidade Federal do Paraná. O Vitor possui graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Engenharia Elétrica pela UFPR. O professor doutor Josafá é graduado em Psicologia, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná e também é o coordenador do programa DIGA e do Laboratório Interagir da mesma universidade. Então, a partir de agora, cada um dos nossos convidados, né, vai fazer uma explanação sobre a temática e aí, na sequência, nós temos algumas perguntinhas para poder fechar o nosso debate de hoje. Então, vamos começar com a Daiane. Pode ser, Daiane? Na sequência, o Vitor e depois o professor Josafá. Pode ser? Pode. Uhum. Então, eu acho que para a gente começar essa conversa, né, sobre
pensar sobre efeitos psicológicos do racismo, acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás e olhar, né, para o que é o racismo e entender como que ele funciona na nossa sociedade, assim, pensar nas especificidades do nosso contexto, né, e para a partir disso a gente pensar um pouquinho dos efeitos. E o porquê, né, que é tão importante a gente fazer isso, né, porque a gente vive numa sociedade que nega a existência do racismo a todo momento. Então, que normaliza, naturaliza certas diferenças, e coloca isso, né, essas diferenças que a gente tem na sociedade como normais e descola isso desse processo do racismo mesmo, né? Então, por isso que é tão importante a gente voltar e parar para pensar um pouquinho sobre isso. E também esse fator, né, da gente negar a existência do racismo, né, ela contribui para a gente não saber identificar o racismo da nossa sociedade. Então, muitas vezes, alguns autores apontam que é preciso a gente ter um olhar treinado para a gente começar a ver essas violências, né, que são tão cotidianas, mas muitas vezes a gente não vê. Mas o que é, então, o racismo, né? Eu estou entendendo aqui o racismo como um processo estrutural, sistemático de práticas sociais que a gente promove privilégios e desvantagens baseados na cor da pele e raça das pessoas, né? E aí eu queria frisar esse ponto, né, de privilégios e desvantagens, porque a gente tende a associar muito o racismo como algo direcionado simplesmente às pessoas negras, né, uma discriminação contra as pessoas negras, quando, na verdade, o racismo ele é muito mais amplo, ele engloba essa questão estrutural, e ela também envolve as pessoas de todas as raças, né, inclusive as pessoas brancas, que tem na dinâmica do racismo uma dinâmica de privilégio, né, enquanto a população negra, população indígena, por exemplo, numa dinâmica de desvantagem. Então, eu só queria fazer nessas pontuações, primeiro, para a gente começar essa conversa, né. Então, é entender que o racismo ele vai ter uma implicação para todos os grupos raciais, né. E aí, como que o racismo ele vai se manifestar a partir, né, dessa ideia de estrutura, de dinâmicas de privilégios e desvantagens? Acho que a primeira coisa é entender que o racismo ele vai perpassar todas as instituições. E a escola, a educação como uma instituição da sociedade, ele também, a educação também vai reproduzir essa ideia do racismo, né? E eu acho que uma primeira característica para a gente pensar sobre isso na escola é a questão do silenciamento, né? Aquilo que eu estava falando do começo, da gente negar a existência do racismo. Então, o silenciamento, ele vai passar por vários âmbitos, né? Seja pelo silenciamento da discussão de diversidade, por exemplo, de, né, não dar oportunidade da gente pensar a diversidade na escola, vai se dar também no silenciamento diante das práticas de discriminação na escola. Então, uma criança, muitas vezes, sofre uma discriminação por parte dos colegas ou dos professores. Isso não é dado nenhuma atenção, então a gente tem um silenciamento sobre isso, seja pela equipe escolar, tanto quanto pela família também, muitas vezes, e um silenciamento sobre a própria existência do racismo. Né, não se discute, muitas vezes, né, o racismo na escola quanto na sociedade. Então, uma das características seria isso, né, o silenciamento. E aí, outras coisas que eu queria trazer para vocês, 2 anos atrás eu apresentei, junto com alguns colegas, um trabalho em um congresso que foi baseado numa experiência que a gente teve numa escola aqui da região. E, a partir dessa experiência na escola, a gente fez uma reflexão sobre as relações, como se constrói as relações étnico-raciais, né, no contexto da escola, assim. E, a partir dali, a gente elencou algumas categorias, que daí essas categorias, elas ajudam um pouquinho a gente a pensar como esse racismo se manifesta, né, na escola. E aí, as categorias são favoritismo, estigmatização e discriminação. A primeira delas, quero frisar esse primeiro do favoritismo, porque ela vai
nessa ideia que eu estava falando, na contramão da gente pensar que o racismo só vai afetar a população negra, né? Quando, na verdade, a gente tem que incluir os outros grupos raciais. Então, o que quer dizer esse favoritismo? São essas práticas da escola que a gente tem de favorecer principalmente os alunos brancos. Então, sejam por práticas que sinalizam uma preferência da equipe escolar dos professores por alunos brancos, um tratamento muitas vezes mais carinhoso, mais afetivo, um reconhecimento maior do potencial e das coisas que as crianças brancas fazem. Então, né, seriam essa ideia de favoritismo em relação aos alunos brancos. E aí a outra categoria, que seria a estigmatização, ela está relacionado a como os estereótipos, né, vêm complementar essa interação que a gente tem com os alunos, principalmente negros, né? Então, o que a gente percebe? Normalmente, os alunos problemas da escola são os alunos negros. Não porque, muitas vezes, eles sejam problemáticos, mas porque aquilo que se faz é encarado de determinada forma. Então, tem um exemplo muito bom disso, de uma visita numa escola, uma professora falando, né, do quanto um aluno era um problema, era um aluno terrível, que não, só fazia bagunça, etc. E a partir das observações que a gente fez, tudo aquilo que a professora, na verdade, estava falando, né, que era comportamentos problemáticos do aluno, na verdade, eram tentativas daquela criança participar da aula. Então, ele queria ajudar com as atividades, ele né, queria participar, ele queria fazer parte daquela aula. Só que tudo aquilo que a criança fazia era interpretado pela professora de forma negativa. Então, se provavelmente um aluno branco fizesse a mesma coisa, ele não seria percebido da mesma forma, né? Então, e esses estigmas e estereótipos carregados que a gente tem, ela vai se expressar também na discriminação, né, que é direcionada principalmente aos alunos negros, né, que é um tratamento abertamente discriminatório e diferenciado baseado na cor da pele. Então, a gente percebe um tratamento menos afetuoso, com menos carinho, punições muitas vezes mais rígidas para esses alunos, porque a gente encara, né, como se encara que esse aluno é um problema e etc. E muitas vezes menos investimento justamente por causa disso, né, que a gente não acredita que esse aluno negro ele tem algum potencial. Então, decorre também de um menor investimento, né, nesse aluno. E o que acaba, né, só retroalimentando essa estrutura do racismo, assim. Então, esse ponto também é bastante importante da questão da diferença de investimento que a gente tem em relação a alunos brancos e negros na escola, né? Enquanto o aluno branco, ele é privilegiado nesse sentido, né, do professor acreditar nele, fazer coisas para que ele alcance o sucesso escolar, esperar expectativas, né, que ele seja um bom aluno, e tenha sucesso escolar, isso é o contrário no aluno negro, né? E aí, um outro ponto também importante da gente pensar do racismo na escola é o que muito da literatura traz sobre a questão curricular, né? Então, eu tenho um exemplo muito bom também, pessoal, que foi a minha primeira aula de história do ensino médio. Então, nessa primeira aula de história, o professor quis fazer uma contextualização do que a gente iria ver nos próximos 3 anos, né, sobre história no ensino médio. Ele falou, o nosso currículo diz que a gente vai aprender sobre a história mundial nesses próximos 3 anos, né? Então, tudo aquilo que aconteceu desde a Idade da Pedra até os dias de hoje, a gente deveria ver. Só que isso não vai acontecer, ele falou. O que, na verdade, a gente vai ver é uma história da Europa e uma história do Brasil.
Então, uma história contada por tudo aquilo que aconteceu no continente europeu em detrimento de tudo aquilo que aconteceu no resto do mundo. Então, ali eu aprendi, né, já no ensino médio, que o nosso currículo, ele tem um viés extremamente racista, um viés que está privilegiando certas culturas em detrimento de outras. Então, o currículo, ele é uma das características, né, do racismo na escola. E aí, a partir desses elementos, né, a gente começa a entender e começa a pensar, tá, o que tudo isso, quais são as mensagens que a gente está tirando de tudo isso, né? O que os alunos estão aprendendo na escola a partir disso? Quais são os efeitos disso tudo? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que vão ser associados características e valores positivos e negativos, dependendo relacionados ao branco e ao negro, né? Então, enquanto a gente tem valores positivos relacionados ao branco, né, de que tudo que vem do branco é bom, é bonito, é positivo, a gente tem, ao contrário, né, a cultura negra, as pessoas negras, e isso tem um impacto muito grande em como a gente vai se construir identitariamente, não só identitariamente, mas se construir, né, e se desenvolver mesmo. Então, enquanto crianças brancas, né, se aproveitam dessa estrutura e apresentam maior autoestima, se entende enquanto sujeitos universais e não tem nenhum problema de entender como ser humano, a criança negra vai estar no outro oposto disso, né? Então, muitas vezes, apresentando problemas de autoestima, uma dificuldade muito grande por aquilo que eu já tinha falado, né, sobre a questão do silenciamento. Então, se a gente não fala sobre isso, a gente tem uma dificuldade dessa criança se identificar como uma criança negra, né? Então, o que a gente vê muito, né? Muitas pessoas crescendo, mas não conseguindo se identificar porque justamente você não fala sobre isso, né? Você sabe que é diferente, mas você não sabe o que é esse diferente. Diferente do quê? Diferente do branco, que a gente tem uma definição, né? Tem uma caracterização, etc. E aí, e a outra coisa é em relação aquele investimento que eu tinha falado, né? E o como isso acaba trazendo um prejuízo para toda a sociedade mesmo. Porque quando a gente para de investir, né, por preconceito, por ideias preconcebidas por discriminação, a gente acaba eliminando o potencial de muitas crianças, né, que poderiam ser aí tem um potencial muito grande de transformação social, só que a gente acaba não fazendo esse investimento, não contribuindo para o desenvolvimento dessas crianças mesmo, né? Então, eu acho que é isso, alguma das reflexões, né? Tentar entender como as práticas da escola como um todo, da equipe escolar, do currículo, né? Pode afetar, né, o desenvolvimento, não só ali, mas a longo prazo dessas crianças mesmo. Obrigada, Daiane. Gostei muito de você ter colocado da sua experiência, né, em uma escola, nessa atuação, percebendo, né, de forma científica esse favoritismo, a presença dos estereótipos no ambiente escolar. Então, não é algo que a gente só vê em outros lugares que está longe de nós, né? O nosso contexto, ele também apresenta esses elementos. Então, isso é importante para esta reflexão. Obrigada. Agora, então, Vitor. Bom, eu vou tentar dar uma continuidade, então, um pouco na fala da Iane, né? Focando bem especificamente nessa questão escolar, né? Assim como a Daiane falou, né, o racismo, sendo um fenômeno estrutural, ele não se manifesta só em casos explícitos, né, de
de discriminação, como episódios de violência física ou verbal, como algumas vezes pode parecer. Ele acontece cotidianamente, né, nos relacionamentos, nas atitudes, nos comportamentos, muitas vezes de forma já até naturalizada, né, de forma sistemática. Isso, na escola, pode ser avaliado, né, essa questão dos relacionamentos, das atitudes, dos comportamentos, pode ser avaliado por meio do que a gente chama de clima escolar. O clima escolar é um conceito, né, que avalia as percepções que estudantes, professores, a comunidade escolar em geral, as percepções que se tem sobre diferentes aspectos do ambiente da escola, incluindo os relacionamentos, suporte, ensino-aprendizagem, né, as técnicas disciplinares, a segurança e a estrutura. Existem diferentes formas de se avaliar, né, o clima escolar, diferentes aspectos que podem ser observados, todos esses aspectos são avaliados porque eles têm reflexões, né, têm associações com diferentes resultados, inclusive na vida escolar e na vida pessoal dos estudantes, como, por exemplo, o engajamento que a criança tem com a escola, com as matérias, a própria evasão escolar, né, o próprio rendimento escolar, está associado a esses diferentes aspectos dos relacionamentos. Além de outras questões socioemocionais, como a própria saúde física, a própria saúde mental, o bem-estar, e até envolvimento com agressão e vitimização dentro da escola. Tudo isso, e isso, inclusive, tem consequências tanto no nível individual quanto no nível do grupo, né, seja da turma ou da escola. Ou seja, escolas em que os estudantes percebem um clima mais negativo, não é só aquele estudante que percebe o clima mais negativo que acaba sendo afetado por isso, mas toda a escola. Se o clima escolar é percebido sistematicamente, né, de forma mais negativa por determinados grupos, né, e aí aqui a gente pode falar especificamente de grupos étnicos, raciais, né, por exemplo, um grupo de estudantes negros, de estudantes indígenas, esse grupo acaba tendo, consequentemente, né, eles acabam sendo afetados em determinado grau. Esses grupos especificamente acabam sendo afetados e, em outro grau, a escola toda acaba sendo afetada por essas diferenças de tratamento. No nosso grupo, né, de pesquisa, a gente trabalha com a abordagem do que a gente chama de clima escolar autoritativo. Essa abordagem considera duas dimensões como principais nessa avaliação do clima, que seria a estrutura disciplinar e o suporte social. Nessa teoria do clima escolar autoritativo, a gente entende que a estrutura disciplinar, que é como as regras e as expectativas da escola, né, da instituição, dos professores, exigem do estudante, e o suporte social, que é o quanto os estudantes são apoiados, são cuidados, né, pelos professores e pelos pares, como essas duas dimensões, elas são fundamentais, né, em todos esses aspectos da vida escolar do estudante. Em 2018, a gente fez uma pesquisa de avaliação do clima escolar, que envolveu mais de 180 escolas em todo o estado do Paraná, né, de ensino fundamental e médio, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e secretarias municipais, em que participaram mais de 32 mil estudantes. Nessa pesquisa, né, foram aplicados questionários, e aí, para avaliar a estrutura disciplinar, foram incluídos itens para medir a percepção que os estudantes tinham sobre justiça das regras, sobre a segurança e sobre o conhecimento das expectativas que se tem. Para avaliar o suporte, foram incluídos itens que medem
a percepção das relações entre professores e estudantes, as relações entre pares e o respeito à diversidade na escola. Quando a gente pega esses dados, né, dessa pesquisa, e a gente compara as diferenças que tem entre os diferentes grupos raciais, a gente vê que, para os estudantes pretos que participaram dessa pesquisa, todas essas dimensões, com exceção da relação entre pares, eles têm uma percepção mais negativa do que os demais estudantes. Ou seja, eles percebem que a relação, o respeito à diversidade no seu ambiente, né, na sua turma, na sua escola, eles percebem de uma forma mais negativa, eles percebem que existe menos, na percepção deles, né, o respeito à diversidade não é tão grande quanto, por exemplo, estudantes brancos percebem. O conhecimento das expectativas, ou seja, eles sabem menos o que se espera deles na escola. Assim, os professores não deixam tão explícito o que se espera, então acaba ficando mais confuso, assim como não percebem as regras como sendo tão justas quanto outros grupos raciais percebem. Também tem uma percepção mais negativa da segurança na escola e da própria relação com os professores. Isso mostra justamente aquilo que a Daiane estava comentando, né? Que essa discriminação ela ocorre de forma sistemática e muitas vezes não é percebida de forma tão explícita, né? Porque são coisas do cotidiano, da relação de tratamento que está acontecendo. E isso acaba tendo consequências quando a gente avalia, por exemplo, nessa mesma pesquisa foi avaliado também, por exemplo, o engajamento que os estudantes têm com a escola, em três componentes, né? O engajamento cognitivo, ou seja, o quanto que o estudante se interessa pelo estudo, né, pelas matérias que estuda na escola, o engajamento comportamental, ou seja, o quanto que o estudante se comporta, cumpre com aquilo que se espera dele, e o engajamento emocional, né, o quanto que o estudante se sente bem na escola, se sente bem por estar lá, por ir para a escola. E nessa mesma pesquisa, quando a gente compara essas componentes, a gente vê que os estudantes pretos também têm um menor engajamento comportamental e um menor engajamento cognitivo. Ou seja, se as regras não estão tão explícitas, não estão tão evidentes, e as regras são vistas como menos justas, isso acaba tendo consequências também em como ele se comporta, né? Fica confuso em o que se espera dele dentro desse ambiente. A gente tem no nosso grupo também outras pesquisas, né? O Matheus Batista fez uma pesquisa sobre o autoconceito que os estudantes pretos e pardos têm nas escolas, né? O autoconceito cognitivo, ou seja, como que eles se enxergam, como que eles enxergam a sua capacidade, né, de ir bem na escola, de aprender as matérias. E também foi observado que entre esses estudantes pretos e pardos, o seu autoconceito cognitivo é significativamente mais baixo que os demais estudantes. Isso acaba tendo consequências, inclusive no caso desses estudantes de ensino médio, isso acaba tendo consequências, inclusive, na própria continuidade dos estudos, né? Na evasão escolar, por acreditar que não são capazes, muitas vezes não ter mesmo a expectativa de continuar os estudos num curso superior, por exemplo. Eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso, porque as desigualdades educacionais, né, que existem, esse grande hiato, né, que existe entre os diferentes grupos na educação,
Para além de questões de acesso, né, e de estrutura, que por exemplo, vem sendo tratados, né, por meio de políticas de cotas, ou, por exemplo, como a Daiane comentou, né, falar sobre a história africana e afro-brasileira, por exemplo, que são importantes para essa questão, mas, para além disso, também essas desigualdades educacionais também podem ser resultados de diferenças de tratamento, né, diferenças cotidianas que acontecem no próprio ambiente escolar. A educação tem um papel fundamental, né, a escola, principalmente nessa etapa da educação básica, ela tem um papel fundamental na formação da própria opinião das crianças sobre as instituições sociais. Então, é muito importante que a educação, ela ao mesmo tempo, ela pode ser esse espaço em que práticas injustas, práticas desiguais podem acabar aumentando essas desigualdades, mas, ao mesmo tempo, a escola ela pode contribuir para atenuar esses efeitos do racismo, em busca, né, de promover uma equidade racial. Esses dados, eu acho que são importantes para a gente entender, a gente saber, né, como a própria Cleci comentou, né, a gente saber que as coisas que estão acontecendo aqui, né, essa pesquisa foi feita aqui no Paraná, a grande maioria das escolas que participaram são daqui da região metropolitana de Curitiba, para que a gente, conhecendo esses dados, conhecendo a realidade, a gente possa agir sobre isso, né, em busca de modificar esses dados, esse clima escolar em todas essas escolas do Paraná. Bom, o que eu tinha para falar era isso, né, era mais relacionado mesmo a essa questão dos dados, a como que a gente pensa o cotidiano da escola, né, como que a gente está tratando, como que a gente observa essas relações para poder a gente refletir um pouco sobre as nossas próprias práticas, né. Obrigada, Vitor. É interessante também você trazer esse conceito, né, de clima escolar e essa percepção dos estudantes sobre o ambiente escolar, né? Porque muitas vezes, enquanto profissionais da educação, nós esquecemos que o estudante que está à nossa frente, né, ele também tem uma percepção sobre esse ambiente. Não é só o professor que consegue visualizar e perceber as relações desiguais que acontecem ali dentro. As nossas crianças, desde pequenas, já conseguem também ter essa percepção, né? E isso acaba influenciando, inclusive depois na decisão de cursar ou não uma universidade, né? De se sentir seguro para ocupar outros espaços. Então, obrigada. E agora, vamos dar a palavra ao professor Josafá. Muito obrigado. E dando sequência a essa conversa, quero começar aproveitando, conectar, né, um pouco do que Daiane e Vitor comentaram com a própria ideia de desenvolvimento. Eu, por exemplo, no ano passado, né, nesse período da vida de antes, tinha começado a caminhar todos os dias, até fazer academia, e tinha melhorado um bocadinho o meu condicionamento físico, estava conseguindo caminhar cada vez mais. Em alguns dias, eu cheguei a caminhar 17 quilômetros. Bom, vamos pensar então que na média da minha vida, eu tenho um pouco mais de 40 anos, eu tivesse caminhado, então, desde que nasci, 17 quilômetros. Mas a gente sabe que não é bem assim. No começo a gente anda um pouco menos, e cada vez, dependendo do que vai acontecendo, a gente vai andando mais devagar, mais rápido. Digamos que eu andasse na mesma direção, 17 quilômetros por dia por 40 anos. Muitas vezes, se eu andasse um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, isso não faria diferença. Agora, se eu tivesse que contornar, digamos, uma montanha no meio do caminho, aí eu já mudaria um pouco mais o meu percurso. E, de repente, depois de
uma semana, essa diferença não apareceria de forma tão evidente. Mas depois de um mês, depois de um ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, pode ser que eu tivesse chego num lugar completamente diferente do que se eu tivesse seguido aquela orientação inicial de minha caminhada. Bom, aqui tentando exemplificar o que é que o desenvolvimento é ao longo do ciclo da nossa vida, ao longo da vida da nossa sociedade também, de certo modo, quando uma criança nasce, todos nós queremos que ela caminhe numa direção do desenvolvimento positivo. Queremos que ela seja feliz, que ela possa ter sonhos e realizar os sonhos, e no meio do caminho, nós, como sociedade, organizamos os sistemas educacionais para que essa criança possa aprender, desenvolver algumas das competências necessárias para realizar esses sonhos. Quando, no meio desse caminho da educação, essa criança precisa passar por barreiras injustas, muitas vezes o que vai acontecer é isso. Aquele caminho em direção ao desenvolvimento das competências, à autorrealização, ao desenvolvimento da confiança, do bem-estar, acaba se desviando. E especialmente, né, eu sei que muitas pessoas que estão escutando estão atuando já na educação infantil. Agora imagine, um pequeno desvio. Quanto mais cedo na vida, maior vai ser a repercussão lá na frente. Pode ser que, saindo de casa, de Araucária, para chegar em Fazenda Rio Grande, e eu me desvio um pouquinho, pode ser que eu vou parar no bairro diferente. Mas digamos que eu quisesse sair de Araucária para chegar a São Paulo e me desviasse um pouquinho. Pode ser que ao invés de chegar em São Paulo, de Araucária até São Paulo, esse desvio já acaba me levando para Ribeirão Preto. E assim por diante, conforme nós vamos nos desviando, de certo modo, por barreiras, também por... Alguns vão dizer, não, mas você tem direito de ir e vir. Mas o fato é que algumas dessas dificuldades do cotidiano, que Daiane ilustrou, a questão da organização do clima escolar, sobre a qual o Vitor comentou, elas apresentam barreiras que vão cumulativamente impactar o desenvolvimento de crianças, e esse impacto vai poder ser sentido ao longo do ciclo vital. Não ter um bom funcionamento, não ir bem na escola, nós já sabemos que isso é prejudicial, não só para a pessoa que está sofrendo esse prejuízo, mas para toda a sociedade em que essa pessoa vai viver. E dentre esses impactos, gostaria de falar um pouco sobre o impacto das situações de vitimização. Até numa live anterior, recebi uma pergunta sobre isso, e eu pensei, então, em comentar um pouco mais sobre essa barreira injusta a qual muitas pessoas acabam sendo expostas na sua trajetória. A vitimização entre pares, que muitas vezes é chamada de bullying, né, essas situações de esses comportamentos agressivos, negativos, e que muitas vezes se repetem ao longo do tempo na vida das pessoas, nós já sabemos, muitas pesquisas já mostraram que tem um impacto negativo na vida das pessoas, ou seja, pessoas que sofrem bullying, isso pode ter um impacto negativo no rendimento acadêmico, no engajamento acadêmico das pessoas. E isso não é difícil de entender, não é? Na medida em que, especialmente para crianças e adolescentes, boa parte do que mantém elas conectadas com o ambiente da escola tem a ver com a qualidade dos relacionamentos que estabelecem ali. Se você está sofrendo agressão de forma sistemática nesse ambiente, você vai perdendo o prazer de estar na escola. Nesse contexto desses comportamentos agressivos pelos quais as crianças podem estar sendo vitimizadas, surge a pergunta, ok, mas o que isso tem a ver com racismo, com a discriminação? Seria uma categoria à parte? Seria
uma forma diferente, digamos, ou é racismo ou é vitimização, na prática, eu argumentaria que o racismo, como sistema que estrutura formas de relacionamento dentro de um contexto, na verdade, vai se manifestar, vai ter suas expressões em qualquer forma de qualquer problema que possa ocorrer numa sociedade, o racismo vai tentar se manifestar por meio disso. Vou pausar um pouco essa conversa sobre bullying, sobre vitimização. Vamos falar do coronavírus. Quando o coronavírus chegou, todos pensaram, né? O coronavírus ele não é racista e ele não tem preconceito nenhum. Alguns meses mais tarde, hoje a gente olha para os indicadores e descobre que mais pessoas negras estão morrendo. Que o coronavírus, Covid-19, essa doença está afetando de forma desigual pessoas de diferentes grupos socioeconômicos. Mas, então, será que é o vírus que é racista? Ou será que são as formas pela qual a nossa sociedade se organiza que fazem com que algumas pessoas sejam expostas com maior intensidade ou maior risco de serem expostas a essa situação? Por exemplo, a população negra ter vulnerabilidades em relação a cuidados de saúde anteriores, ter mais dificuldade, por exemplo, de acessar serviços de saúde, e por isso, quando é infectado por esse vírus, acaba tendo uma maior mortalidade. Do mesmo modo, então, ao considerar as situações de bullying e nessa interface com o racismo no ambiente escolar, o bullying ou a vitimização entre pares no ambiente da escola vai estar afetando negativamente a autoestima, o rendimento acadêmico, o bem-estar das crianças em todos os grupos. No entanto, não só nós vamos verificar que em alguns contextos as crianças identificadas como pretas e pardas vão estar sofrendo mais, relatando mais situações de bullying, de vitimização, mas também a forma pela qual elas vão estar sofrendo essa vitimização vai ter especificidades. E aí sim a gente precisa encontrar uma forma de perguntar, não somente, você levou chutes e socos, mas também perguntar sobre formas de agressão que são específicas desses grupos. Vamos comentar o exemplo que até esteve na mídia recentemente sobre o Cabelo Bombril, né? Uma marca tão famosa de produtos de limpeza e que por muitos anos usou nas suas propagandas aquele produto, né, aquela palha de aço, sendo comparado ao cabelo da população negra. E note que isso, então, acabava tendo repercussões no cotidiano escolar, na medida em que crianças negras repetidamente eram vítimas, eram atacadas pelo seu cabelo, por uma característica que tá fora do controle dela. E aí ela tinha de fazer a escolha cruel de sofrer por ser quem ela é. E aí aqui, né, usei o termo escolha, mas aqui não tem escolha. Era realmente, então, uma agressão, uma vitimização sistemática por simplesmente pertencer a esse grupo étnico ou grupo racial, né? Étnico, se a gente comentar também outras formas de discriminação que no Brasil ocorre em relação à população indígena, né? As pessoas indígenas têm tal característica, e isso sendo perpetuado por pequenas práticas no cotidiano da escola. Bom, então, tentando sintetizar o que eu disse, que o racismo, se a gente for pensar nele como algo estrutural que organiza nossa cultura, que organiza, então, nossas comunidades, que organiza também nossas relações interpessoais,
ele não vai estar, então, situado dentro de pessoa nenhuma. Não vai estar situado tampouco restrito, não é? Digamos, o racismo está dentro do currículo, o racismo está dentro da legislação. Ele está de forma mais ampla, estruturando, organizando a nossa sociedade. No entanto, ele vai tentar, por meio de cada uma dessas estruturas, afetar a vida, o cotidiano da população. E uma das formas pelas quais ele vai afetar é por meio, quando essa criança, vamos pegar o exemplo novamente do Bombril, essa criança assiste um comercial em que o cabelo da população negra é alvo de uma zombaria, e essa criança vai reproduzir isso no cotidiano e vai, então, estar cometendo uma agressão contra o seu colega. Note aí que temos um outro lado dessa história. Não para aí. Existe também, nós podemos pensar no que essa escola está fazendo em relação a esses atos, já que eles não chegaram, não começaram ontem nos sistemas educacionais. O silêncio da escola em relação a essas práticas pode exacerbar, então, o impacto dessas situações de agressão e vitimização. Por que será que em algumas situações em que um estudante zomba ou agride o colega, a professora, por exemplo, vai dar uma bronca, vai orientar sobre como seria melhor, e em situações em que a criança está sendo alvo de uma piada racista ou um comportamento agressivo com cunho racista, a escola silencia. Então, esse silêncio em relação a essas situações de agressão pode exacerbar essas situações. Mas pode, se a gente olha para como é que o sistema educacional brasileiro, ou como que o sistema educacional brasileiro mudou ao longo dos últimos 30 anos em particular, nós podemos identificar melhorias, redução nas desigualdades quanto a, se a gente olhar indicadores de desempenho acadêmico, a gente vai ver que o nosso sistema, como um todo, aos poucos, está melhorando, e aos poucos, algumas das desigualdades, inclusive étnico-racial, no desempenho ainda estão se reduzindo. No entanto, parece ainda que alguns desses indicadores são frágeis, ou indicadores de conquista ainda são frágeis, na medida em que muitas escolas, muitos sistemas e muitas das nossas práticas ainda não mudaram. A Lei 10.639, né, já caminha para os seus para quase 2 décadas, né? Em breve a gente já vai poder comemorar 2 décadas de uma legislação de combate e de inclusão da diversidade étnico-racial nos currículos. No entanto, nós ainda percebemos uma inclusão tímida no cotidiano das escolas. Voltando no problema da vitimização entre pares, que é algo do cotidiano das escolas, em que medida fazer um evento anual resolve a situação da discriminação étnico-racial? Será que nós deveríamos alfabetizar crianças fazendo um evento anual, o dia da alfabetização? Do mesmo modo, a promoção da equidade racial na escola não deve ser objeto, então, de ações esporádicas e não planejadas. Se nós queremos continuar avançando em relação à redução da desigualdade racial na escola, nós precisamos identificar esses problemas específicos. Aqui eu ilustrei a questão da vitimização entre pares, identificar como dentro desses problemas existem aspectos étnico-raciais e pensar em estratégias para mitigar, para reduzir esse dano. Essa é uma das possibilidades.
né, que inclusive é encorajada, no caso da legislação que eu mencionei, por meio da curricularização da temática. Ou seja, nós precisamos estudar sobre isso e ensinar sobre isso. Eu diria, porém, que nós precisamos ir além, né? Uma educação para a diversidade precisa ir além da redução dos problemas. Ela precisa avançar para uma abordagem de promoção daquilo que é de melhor na população negra, da população indígena, aquilo que é de melhor das pessoas que compõem a nossa escola. Especialmente se a gente está falando da escola pública, muitas vezes essas crianças vão ser a maioria e ainda assim invisíveis no nosso currículo, nas nossas práticas, no nosso planejamento do cotidiano. Um estudo que nós desenvolvemos usando dados do Enem, aqui pensando, não, mas eu trabalho com educação infantil. Bom, lembre então aquela metáfora, né, da caminhada de alguns quilômetros todos os dias. O que você está fazendo na educação infantil, a criança está caminhando para algum lugar. E muitas vezes ela pode fazer desvios, e de repente, no meio ali, o que está acontecendo na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, vai ter repercussões que vão impactar a vida dessa pessoa por muitos e muitos anos, e desse modo impactar a vida da sua sociedade. Bom, o que é que nós podemos fazer, né, em diferentes níveis, aqui pensando em deixar também alguns pontos práticos em relação a essa reflexão de hoje. Primeiro, reflita sobre o que você sabe. O que você sabe sobre isso? Você consegue definir o que é o racismo? Você consegue identificar situações de racismo no cotidiano e entender como que ele pode estar impactando o seu trabalho, impactando o cotidiano das pessoas ao seu redor? E reconhecendo também que muitas dessas coisas a gente não sabe. E ainda mais nós que somos profissionais de educação, nós precisamos estar reconhecendo que não sabemos para poder nos educar, podemos estudar, podemos aprender. E reconhecer essa tomada de consciência e também de informação, ela é importante, mas não suficiente. Nós, enquanto isso, precisamos estar agindo, trabalhando. E eu queria falar, então, de algumas oportunidades que, mesmo nesse momento de pandemia, podemos colocar em prática. Uma primeira grande oportunidade de ação é que a Base Nacional Comum Curricular continua posta pedindo a reavaliação dos nossos currículos. Nós ainda temos que fazer isso. E, pelo menos da última vez que eu chequei, tempo para reunião e para estudar e para revisar essa documentação não falta nesse momento. Eu sei que muitos estão sobrecarregados nesse momento, mas existem vários colegas que, de repente, podem dedicar tempo para sistematicamente revisar e fazer a pergunta: em que medida o nosso currículo reflete práticas antirracistas que promovem a valorização da população negra, que promovem uma educação para a diversidade, uma educação inclusiva? Então, revisar o currículo, olhar criticamente e pensar não apenas em atividades pontuais, mas realmente pensar num currículo que transforme a trajetória de vida dessas pessoas. Um segundo ponto, o Vitor comentou já sobre o crime escolar, essa perspectiva sobre o crime escolar, é também, especialmente agora, quando esse vídeo estiver sendo transmitido, é difícil saber como vai estar a rede, o que vai estar acontecendo. Mas usar informação, usar dados sobre como que estão as estruturas da escola e em que medida elas estão afetando as pessoas de diferentes grupos, pode nos ajudar a tomar decisões melhores. Na prática, o que eu quero dizer é, da sua casa ou do seu gabinete na escola, às vezes é difícil ter uma noção
adequada do que está acontecendo. Então, mesmo agora no tempo da pandemia, sim, nós precisamos nos preocupar com o direito dessas crianças a aprender, mas vamos estar preocupados em pensar se as nossas perguntas também não contêm nelas mesmas um componente que reforça desigualdades. Então, ao perguntar sobre a situação, o planejamento para os próximos passos, nós podemos estar pensando, puxa, como que eu vou garantir o suporte adequado para aqueles, com equidade, para aqueles que têm mais necessidade nesse momento, e desse modo garantir que uma abordagem que garanta a equidade, que todos tenham oportunidade para o desenvolvimento positivo, mesmo em tempos de pandemia. E num ponto mais próximo, cada um, fica meio de tarefa, né? O que você pode fazer? Use as suas ideias, identifique as oportunidades. Se você está escrevendo currículo, poxa, como é que você pode, no componente curricular que está trabalhando, incorporar contribuições a essa temática? Se você está fazendo acompanhamento da rede de proteção de direitos da infância, o que é que você pode fazer para garantir para garantia de direitos para essa população? Então, cada um de nós tem pequenas oportunidades em cada uma das nossas práticas para exercitar o antirracismo. E, basicamente, gostaria de continuar aprendendo, né? Compartilhe o que você está aprendendo. Eu sei que daqui da universidade nós podemos fazer algumas coisas, mas no dia a dia da escola você pode fazer muitas coisas que vão colocar crianças numa trajetória de sucesso. A gente não quer que elas apenas sobrevivam. Nós queremos que elas tenham a oportunidade de florescer, de ter o máximo de alegria, de desempenho para chegar como Daiane, como Vitor, como Cleci, como todos, como eu aqui, como pessoas realizadas, felizes e que estão contribuindo para uma sociedade cada vez mais justa. Obrigada, prof, né, pela parceria, sempre contribuindo com a rede municipal, né, nos debates. E muito interessante na sua colocação, algo que a gente também nas nossas formações, né, vem dizendo, que quando a gente trabalha com essa proposta de valorização da diversidade, valorização dos saberes, da história e cultura afro-brasileira e africana, a gente está pensando sim também melhorar a questão dos índices e de diminuição das desigualdades educacionais que nós temos, né? Então, se a gente quer até melhorar o índice do IDEB, é preciso, sim, a gente reconhecer os efeitos do racismo, do bullying dentro do ambiente escolar. Então, muito obrigada, né? E aí, agora nós temos algumas perguntinhas, são simples, né? E a primeira delas é para o professor Josafá nos contar um pouquinho, né, sobre qual que é a proposta do DIGA e como que os nossos profissionais de educação podem ter acesso a esse programa, né, que nós já temos ele aqui em fase de implementação na rede municipal, mas para contar um pouquinho para os nossos profissionais da possibilidade e que essa ferramenta nos oferece. Veja, sobre o programa DIGA, então, é pensado como um componente um programa com recursos, com estratégias que facilitam a implementação da educação para a promoção de competências socioemocionais, especificamente relacionado ao desenvolvimento de forças de caráter, como, por exemplo, a responsabilidade social. Na sua origem, o programa nasce pensando também em prevenir a vitimização, prevenir situações de bullying, e por meio da resolução pacífica dos conflitos. No entanto, como ele tem um desenho voltado para a melhoria das relações na comunidade da escola, a gente acaba conectando ele a diferentes componentes, como por exemplo, a qualidade da relação em casa, a qualidade dos relacionamentos
de forma ampla na escola. E para responder bem objetivamente a tua pergunta, acho que o mais fácil seria, sugestão aos professores, às equipes, é entrar no site programadiga.com.br, onde você vai poder conhecer melhor os recursos do Programa Diga, e mais que isso, agora, para esse período de distanciamento social, nós estamos desenvolvendo um novo recurso, chama-se Diga em Casa, que é voltado para reforçar um dos componentes do programa, que se nós queremos ensinar e ajudar crianças a lidar melhor com os conflitos, nós precisamos fazer com que essa abordagem aconteça na escola, mas também nos outros espaços em que essa criança está vivendo. Então, o Diga em Casa tem planos de ensino, recursos que podem ser usados pelas escolas e pelas famílias nesse momento. Um detalhe super importante é que o programa é todo desenhado para ser usado pela escola e adaptado às necessidades, aos interesses da escola. Como o tema mais amplo, né, de combate ao racismo, um dos recursos vocês vão encontrar lá no site, nos materiais. Se tiverem dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp que está lá no site. Mas é contar histórias que valorizam crianças negras, como, por exemplo, o Menino Nito ou a história do Obax. Vocês podem entrar no site do Programa Diga e vão ter um plano de ensino mostrando como é que você pode trabalhar tanto conteúdos curriculares quanto conteúdos, né, as competências gerais, socioemocionais, por meio dessas histórias que valorizam a população negra. Então, fica aí a recomendação, e em breve, a professora Adriana fez um pedido e nós estamos pensando em como oferecer uma oficina especial para a rede de Araucária sobre o Programa Diga. Bacana, professor, obrigada. E mais, né, já deu até uma dica aí, que tem plano de aula nesse período, né, de pandemia, de atividades remotas, né, nós temos algumas já sugestões de planos de aula lá no programa, no site, né, do Programa Diga. E agora, Daiane, agora é com você. Né, quando a gente trabalha com diversidade, né, com efeitos do racismo, a gente tem um conceito que também é utilizado bem dentro da área da psicologia, que é o efeito psicossocial do racismo, né? Além desse conceito, ele está ligado às nossas individualidades, à nossa construção enquanto sujeito, ele também está presente na nossa dinâmica social. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse conceito, né, que é o efeito psicossocial do racismo? Uhum. Acho que você já deu uma bela introdução, mas eu acho que é importante a gente entender o quanto a nossa individualidade, ela vai se construir nessas relações também que são sociais, né? Então, vai ser construída junto com nas relações com o outro e etc. Então, quando a gente pensa, né, em algumas dinâmicas muito marcadas, por exemplo, pelo racismo, igual a gente estava falando, né, de autoestima, etc., uma população que sistematicamente sofre certas discriminações, isso tem um efeito psicológico, né? Tem um efeito em como a gente enxerga a si mesmo, como a gente entende o mundo, como a gente se entende na relação com os outros, né? E aí a gente tem a gente pode falar de vários efeitos psicológicos, né? Mas sempre entendendo que isso vai se manifestar de forma diferente em cada história, assim, em cada trajetória de cada pessoa. Certas pessoas, algumas pessoas, né, diante do racismo, vão ter uma postura de enfrentamento, né, de crescer com esse enfrentamento muito forte, né, de, a todo momento, né, muita agressividade, etc. Enquanto outras pessoas, isso vai ser muito mais embutido, né, então, uma menor reação. Então, eu não vou reagir mais
não vou me engajar em certas coisas, então um isolamento muito grande, né, uma desvalorização daquilo da identidade da pessoa, assim. Então, acho que pensar em efeitos psicológicos do racismo é entender essas dinâmicas, né, e igual eu trouxe na fala, né, isso não está só relacionado às pessoas negras, isso está relacionado, né, a todas as pessoas, porque a dinâmica do racismo, ela envolve desvantagens e privilégios para todos os grupos, né, não está, só que em alguns, ela traz um privilégio, para outras, desvantagens. Então, acho que é isso. Obrigada, Daiane. Né? E a gente também tem que ficar atento nesse processo, né, de construção e sempre lembrando que a escola contribui para favorecer ou levar desvantagens tanto para o indivíduo negro como para o indivíduo branco, né, que a gente trabalhou já também aqui em outro momento de formação a questão da branquitude, né, que ela também precisa reconhecer esse seu papel e como que o sujeito branco pode estar contribuindo nessa pauta antirracista ao reconhecer os seus privilégios e o seu processo histórico também. Agora, para o Vitor e para o professor Josafá, em alguns momentos, o professor Josafá já fez essa diferenciação para nós da questão do bullying e do racismo, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente sempre deve estar dizendo para também começar a armazenar nessa informação e ficar muito explícito para nós. Então, qual que é a diferença do racismo e do bullying? E como que esses termos se apresentam dentro da escola? Então, Vitor e professor Josafá, por favor. Bom, você quer falar, Josafá? Bom, o bullying ele é definido como um fenômeno, né, de violência repetido ao longo do tempo, em que existe um desequilíbrio de poder, né? De certa forma, isso acontece bastante de forma relacionada ao racismo também, né? Porque o racismo é uma ideia de que exista uma superioridade, né? Inclusive nessa relação de poder, de uma raça sobre a outra. E a raça entendida como uma construção social, né? Então, o bullying ele pode ser motivado por racismo, por já existir esse desequilíbrio de poder. Mas não necessariamente, né? O bullying, esse desequilíbrio de poder pode ocorrer por outros motivos, que leva que ocorram esses episódios repetidos de violência dentro da escola ou mesmo em outros ambientes. Não sei se... E acho que eu acho que um ponto importante a considerar sobre isso afinal, de qual racismo nós estamos falando, né? Então, o termo racismo acaba sendo utilizado no cotidiano para refletir essa discriminação, essas situações de violência interpessoais que ocorrem no cotidiano. Então, por exemplo, será que nós poderíamos, então, colocar dentro dessa categoria dessas ações discriminatórias que ocorrem no cotidiano, desde, então, a agressão entre pares que acontece dentro da escola, de uma criança xingando o cabelo da outra, dizendo, cabelo de bombril, e fazendo outros xingamentos contra a outra, mas aí nós teríamos que colocar também nessa mesma categoria a situação de alguém que é agredido no mercado, que é agredido por um agente público ao buscar serviços, que numa consulta médica recebe um atendimento que não recebe esse direito ao atendimento. Isso também, então, é uma ação discriminatória, que é preterido numa seleção de emprego. Note, então, que você vai ter uma série de ações discriminatórias e tentar tratar todas elas como se estivessem funcionando da mesma maneira,
acaba não, embora, digamos, é um grande problema, pode parecer dar uma dimensão maior para o problema, mas o nível de análise acaba dificultando soluções efetivas. Por quê? Porque eu não vou usar a mesma estratégia para lidar com o profissional de saúde que está dando um atendimento com discriminação racial, não vou usar essa mesma estratégia ao abordar a situação de discriminação por um profissional daquela escola ou a situação de discriminação que está acontecendo entre as crianças. Então, esse é o ponto, na verdade, que torna importante entender na sua especificidade que a agressão que acontece entre crianças na escola é diferente de outras formas de discriminação, que são, sim, marcadas, então, pelo racismo, mas aí agora vamos olhar para esse conceito mais amplo, que é o racismo, que nós devemos pensar nele, então, como algo estrutural. O racismo é estrutural, que vai estar se manifestando. Por que ele está aparecendo em todos os cantos? Porque ele está organizando, né? Como o Vitor disse, ele é uma ideia que está organizando e estruturando a nossa sociedade. Por isso que ele aparece em diferentes momentos, em diferentes contextos de relacionamento. Portanto, entender que essas diferentes formas de violência estão, sim, manifestando e expressando o racismo que organiza as relações na nossa sociedade de uma forma desigual, mas entender, ao mesmo tempo, que, dependendo do nível de ação que nós estejamos pretendendo, talvez diferentes estratégias sejam necessárias. Mais especificamente sobre situações de bullying, ok, eu quero fazer uma política de prevenção ao bullying na escola, mas uma política de prevenção ao bullying e que seja uma política de prevenção ao bullying que seja antirracista. É importante, então, garantir que, sim, que você esteja passando mensagem, deixando regras específicas e comunicando que qualquer ato agressivo é inadequado, não é aceito, e ter também estratégias de apoio para resolução pacífica dos conflitos e ter estratégias para comunicar as especificidades da discriminação, de quando essa forma de violência tem aspectos de discriminação étnico-racial. Ou seja, não é um ou outro, né? Digamos, de certo modo, dentro de cada forma de violência, nós precisamos estar garantindo uma abordagem antirracista, uma abordagem que reconheça esse contexto. Um último detalhe, agora falando, né, das relações interpessoais, porque muitas vezes, né, a Daiane mesmo mencionou o exemplo, a pessoa ou entre a passividade ou fazer algo, dizer, isso está errado. E eu gostaria de apontar que nas relações interpessoais nós precisamos também construir pontes. Digamos que identifico uma colega de trabalho, uma professora, que está dizendo, poxa, na minha vivência, na minha família, a gente realmente vive com a diferença, embora sejamos todos brancos, a gente respeita todo mundo, e racismo, na verdade, não existe. Mas a gente reconhece que todo mundo deveria ser tratado com respeito. Essa é uma fala que bastante comum, né, digamos, de que, não, todos são humanos, raça humana, e por aí vai. E aí, como abordar uma situação dessa, uma fala dessa? Dizendo, você está errado, você está sendo racista? Nós temos que estar atentos para que, ao abordar essas situações que tentam esconder o racismo, nós construir pontes com essas pessoas. Ou seja, uma forma de falar, ao invés de dizer, você está sendo racista, essa sua fala é racista. Nota que nessa ideia que eu estava tentando argumentar, né, de que o racismo é estrutural,
essa pessoa só está reproduzindo ideias que estão organizando nossa sociedade. Então, de repente, ao invés de situar na pessoa o comentário, a resposta, nós poderíamos dizer: poxa, eu vejo que você é comprometido com essa questão e você quer contribuir. Agora, pense, como é que dizer que o problema do racismo não existe acaba afetando a vida das pessoas negras? E aí, escuta a pessoa com atenção. E aí vai escutando com atenção para que a própria pessoa comece a entender esse mecanismo, essa lógica dos prejuízos do racismo, ao invés de jogar conteúdo, jogar texto de lei, porque muitas vezes, se eu digo para uma pessoa: você está errado e você é horrível, ou seja, se eu digo que o racismo está dentro da pessoa, a pessoa vai olhar para dentro dela e vai pensar: não, mas eu estou tentando ajudar. E aí, com esse ataque, uma ponte possível acaba não sendo construída. E isso, então, muitas vezes, o bullying, a abordagem, a discussão sobre bullying, acaba sendo uma ponte para falar sobre situações de racismo na escola. Mas essa conversa precisa, então, ser construída, digamos: puxa, você quer falar sobre bullying? Puxa, que bom. Vamos pensar juntos, então, como que a gente pode abordar o bullying e com uma perspectiva antirracista? Nota, então, que ao invés de criar mais uma disputa, mais uma briga, a gente vai construindo pontos, ganhando novos aliados no combate ao racismo. Bacana essa explanação, essa possibilidade da escola, né, como construtora de pontes, porque a gente tem que perceber que a escola, infelizmente, ela reproduz aquilo que também há de negativo na sociedade, né? Então, às vezes, não apontar o dedo, mas possibilitar o outro, verificar e fazer uma reflexão, né, que essa atitude que ele teve, né, às vezes não foi bacana, né, a forma como que eu vou abordar, ela é muito importante também no processo de luta, porque muitas vezes a gente pode até afastar, né, alguém ao invés de trazer para a luta e construir uma outra proposta educativa. E agora, sim, durante a fala de vocês já deram vários elementos, né, que podem auxiliar os nossos profissionais de educação a pensar e refletir sobre novas práticas pedagógicas, né? E pensando também que nós estamos vivenciando esse momento, né, de pandemia, nesse contexto, né, que infelizmente as nossas formações seriam muito mais ricas se nós estivéssemos próximos, né, em uma roda de conversa, em um diálogo, mas infelizmente não é isso que o momento exige. Então, eu gostaria que, para poder finalizar, né, vocês deixassem um recadinho com dicas, né, para os nossos profissionais de educação de como a gente pode adotar medidas e fazer algumas ações em prol do combate ao racismo e de uma escola e de um ambiente escolar mais favorável para todos e para todas. Então, Bom, Daiane, à vontade, depois Vitor, eu posso terminar, pode ser? Tá, eu posso começar, e aí vocês vão complementando. Eu acho que o Josafá, na fala dele, ele já foi elencando alguns pontos, né, bem, bem importantes, mas algo que eu gosto de pensar quando fazem esse tipo de pergunta é pensar que o racismo, né, ele é um problema complexo, né? A gente vem falando sobre isso, né, o quanto é estrutural, etc. Então, não, as medidas, elas têm que ser tão complexas quanto é esse problema, né? É claro que ações pontuais, elas vão, não pontuais, né, mas pequenas coisas, elas vão se somando, mas eu acho que é pensar, né, em coisas tão complexas quanto o nosso problema. E aí, eu acho que de algo que eu comentei sobre essa questão da gente não ser treinado para enxergar o racismo, né? De entender essa estrutura como sendo racismo. Então, acho que um primeiro ponto de partida foi o que o Josafá falou, né? É entender
é falar, reconhecer que, não, eu não sei sobre isso, né? Ter humildade, não, realmente eu não sei e eu posso aprender sobre isso, eu posso aprender, né? E então é um primeiro passo para a gente começar a identificar esse tipo de coisa, né? Começar a identificar, por exemplo, coisas que a gente não vê, que é essa diferença de tratamento de afeto entre as crianças, né? Que a equipe escolar tem em relação às crianças, assim, que quando você tem um olhar treinado para você ver isso, fica algo totalmente explícito, mas se você não é treinado para ver, isso passa batido, né? E aí, até retomando um ponto do que o Vitor falou, sobre como essas percepções do clima escolar, né, elas são diferenciadas. Mas isso, muitas vezes, não vem acompanhado de uma consciência sobre essa diferença, de um entendimento sobre discriminação. Então, muitas vezes, se você perguntar para uma criança, você sofre discriminação na escola? Ela vai falar que não. Mas a gente vê isso a partir de outros parâmetros, né, que o Vitor falou. Então, a criança percebe o clima como mais hostil, ela percebe, né, que ela fala que o professor está dando menos suporte para ela do que para outras crianças. Então, a gente percebe algumas coisas, mas mesmo que não tenha essa compreensão, né, de que seja realmente racismo, discriminação e etc. E aí, né, eu acho que eu vou deixar para os colegas ir complementando sobre essas coisas. Eu acho que, além disso, né, que a Daiane comentou, que é super importante, uma coisa que eu acho interessante que, inclusive num curso que a gente promoveu em 2018, né, fazia parte do mesmo projeto Aprendendo a Conviver, a professora Lucimar, aqui da Universidade Federal, gravou uma aula, né, sobre essa questão de práticas educacionais antirracistas e fala sobre essa questão da representatividade também, né, da população negra, porque se a gente fala, não faz sentido, né, a gente falar assim, somos todos iguais, é todo mundo humano e tal, mas quando vai falar sobre a população negra, na escola só fala sobre o período da escravização, por exemplo. Só fala sobre aspectos negativos, ou mesmo quando vai falar sobre racismo, só fala sobre as questões negativas, né? E começar a falar também sobre, que nem o professor Josafá comentou, né? Na própria literatura infantil, terem personagens negros que valorizam a própria estética, né? Como o cabelo, como a cor da pele, como a cultura, e tratar como se fala, né? Se fala que são todos humanos, somos todos iguais, não tratar isso de forma diferenciada, né? Como, isso o que está relacionado à cultura negra é só aquele período da história e tal, e tudo que a gente vai falar de bom, tudo que a gente vai falar de literatura, tudo que vai falar de história só é representado por personagens brancos, por exemplo. Eu acho que isso seria um aspecto também importante, assim, na prática educacional. Está sem áudio, Josefá. Uma outra questão, então, acrescentando, né, o que a Daiane, Vitor, que a gente já comentou ao longo dessa live, tem a ver com onde é que a gente esconde, onde é que o racismo, né, as suas manifestações estão escondidas no nosso cotidiano. Olhando para o ambiente da escola, então, olhar criticamente esses dados, olhar criticamente essas informações que estejam disponíveis. Então, o Vitor comentou, não é, sobre essa questão do clima escolar. Se a escola não tiver feito algum levantamento, planejar realizar avaliações e olhar esses dados, independente se ela é temática, não é, sobre situações de racismo, mas, por exemplo, agora, no período da pandemia, será que tenta fazer o recorte para verificar se estudantes
autodeclarados negros estão tendo o mesmo acesso ou mesma resposta às atividades que estão sendo propostas no período da pandemia. E identificar, puxa, como é que nós podemos garantir a equidade no acesso às abordagens educacionais no período de pandemia. Identificar no retorno se ter dados constantes. Será que os estudantes que retornaram, porque uma das possíveis preocupações no retorno vai ser a possibilidade de evasão escolar. E aí a gente tem que identificar, olhar para o dado, independente de qualquer coisa, né, de a percepção da criança dizer, eu sofri um ataque violento de discriminação racial, essa criança não voltar para a escola e esses dados serem sistemáticos, mostrando, assim, digamos, poxa, enquanto que, aqui eu não estou dizendo, né, porque a escola não voltou, mas digamos que 15% das crianças autodeclaradas brancas voltem, ou não voltem, e esse índice chegue a 30% entre crianças negras. Ou seja, olhar para esses dados, mas não do ponto de vista de, eu vou escrever um artigo sobre isso, mas olhar para essas informações para entender e melhorar a nossa tomada de decisão. Né? Digamos, poxa, vamos então entender o que está acontecendo com esse grupo e vamos ligar, vamos repensar as nossas atividades para garantir a permanência e o acesso dessas crianças no ambiente da escola. E aí, garantido o acesso, garantida a permanência, a gente precisa também garantir o sucesso dessa criança na aquisição, no desenvolvimento, né, tanto dos conteúdos, mas também das competências mais amplas, como as competências socioemocionais. O que eu quero dizer com isso, então, é cada ponto de dado, cada informação que nós, como sistema educacional, conseguimos interrogar e avaliar de um ponto de vista crítico, considerando o antirracismo, pode ser estratégico para a gente identificar aonde o racismo está se escondendo no nosso cotidiano. E isso sendo feito não como, hoje é dia de olhar para os dados e combater o racismo. Não, é feito em cada decisão, olhando criticamente para esse recorte, para tomar decisões que tornam o nosso ambiente educacional mais acolhedor, mais seguro. Então, obrigada pelas considerações, pelas reflexões, pela parceria, né? Então, nós estamos encerrando mais uma etapa, né, do nosso curso de formação sobre educação para as relações étnico-raciais, e agradecer a Daiane, o Vitor, o professor Josafá, pela disponibilidade em estar conosco, né, nessa gravação e neste momento com os nossos profissionais. Então, gratidão, espero tê-los novamente em outros momentos e, quem sabe, ao vivo, né, para a gente dar continuidade à nossa conversa. E agradecer também as meninas que estão fazendo as nossas intérpretes em Libras, né, que estão aí juntamente conosco nesse momento, que é a Simone e a Vlad. Então, gratidão, meninas, pelo trabalho de vocês conosco. E o Kleber e o Ricardo, que também estão no nosso apoio técnico. Então, obrigada a todos por mais este momento. Querem dar uma finalização? Podem dar um tchauzinho. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Obrigada, até a próxima.